meus amigos, que o Mestre permita aos bons espíritos nos ampararem, nos fortalecerem para os nossos estudos da noite, e que eles sejam proveitosos e esclarecedores para as nossas almas. Nós temos, muitas vezes, dado assim um toque ligeiro no problema da linguística dos textos evangélicos. Mas hoje o nosso ponto tem o título de Estranha Moral. É um ponto específico sobre o assunto. Porque aqui e ali, alguém, e nós que estamos ligados ao trabalho espírita há muitos anos, desde a adolescência, aqui e ali alguém diz, mas está aqui escrito em Isaías. Meus amigos, nós sabemos que o sol nasce lá no nascente, se põe lá no poente. Aí se de repente aparece alguém que diz que é o contrário, nós respeitamos. Mas não é porque está escrito que venha a ser uma coisa coerente. Então, nós espíritas temos um grande respeito pela ciência. Nós estaremos ad eterno, para e passo com a ciência. Tudo aquilo que a ciência provar, nós estaremos de acordo. Houve assim, a época de Ptolomeu, uma festividade muito grande nos meios religiosos, quando Ptolomeu asseverou, nos seus estudos precários na época, precaríssimos. Havia na época uma pequena luneta que era bem mais modesta que os nossos binóculos de hoje. E Ptolomeu afiançou que o Sol girava em torno da Terra. De repente aparece algum louco dizendo que é a Terra que gira em torno da Lua, e coisas parecidas. E o dia que Copérnico, com os seus cálculos astronômicos, provou física e matematicamente de que a Terra gira em torno do Sol, foi uma celeuma terrível. E Galileu Galilei achou por bem apoiar Copérnico e quase foi condenado à morte. Só não foi porque concordou com as autoridades religiosas da época em afirmar publicamente de que Copérnico estava errado. E hoje nós sabemos, qualquer criança na escola primária sabe que os planetas giram em torno do Sol. Então, amigos, nós precisamos ter muita cautela com o que está escrito, especialmente em textos antigos, que é um assunto específico da noite. Como dissemos no começo, aqui e ali, já demos uns flashes sobre o assunto, mas hoje nós vamos tentar dissecar o assunto. Nós tomaríamos para o estudo o capítulo 10 e 19 de Mateus e os capítulos de Lucas, número 9, 12, 14 e 18, em que esse assunto surge de uma forma assim flagrante, contundente para o nosso estudo. Sem citar os capítulos, mas apenas fazendo um resumo dos textos, porque esses textos são muito longos e eu sou uma pessoa que apenas é jovem um pouco mais tempo do que vocês, né? Então, as pessoas de idade provecta têm uma memória curta, desgastada. Então seria um esforço assim, muito grande citar textualmente esses capítulos completos. Mas vamos fazer um flash de cada ponto interessante desses capítulos.
primeira parte aparece o apóstolo referindo-se a uma expressão de Jesus, em que o Cristo teria dito: para ser meu discípulo é necessário odiar pai e mãe, irmãos, mulher, filhos. E os que assim não procederem não poderão ser meus discípulos. E vai mais ainda: aqueles que deixarem pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, por causa de mim, herdarão a vida eterna. E lá vai o apóstolo contando que Jesus convocou um homem, e aí ele diz: vem e segue-me. Então o Cristo teria a ele dito assim: vem e segue-me. E ele pediu: Senhor, permite antes que eu vá sepultar meu pai, que acaba de falecer. E que Jesus teria retrucado e dito a ele: deixai aos mortos enterrar seus mortos. E mais ainda diz o Cristo: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Por causa da minha palavra, o fogo se acenderá sobre a terra. Então, meus amigos, aí nós vemos que palavras atribuídas ao Cristo, que seriam um total, radical desmentido à sua doutrina. Seria crível que Jesus tivesse dito que aquele que não odiar pai e mãe não poderá ser meu discípulo. Então, meus amigos, vejam bem, naqueles idos tempos, não posso afirmar hoje, mas naqueles idos tempos, a língua hebraica era de uma pobreza que não tinha tamanho. Eles eram tão modestos no vocabulário, e há uma razão de ser. Por exemplo, quando a gente viaja para certas regiões do Brasil e do mundo, né, nós vemos que as pessoas falam a linguagem das coisas, do ambiente ao qual estão habituadas. É a chamada expressão idiomática. Então, naquele tempo, aqueles povos eram simplistas. Eles eram pastores. Tinham uma agricultura modestíssima, porque o terreno, a região não era propícia para a agricultura. Mas eles tinham, especialmente, aquelas árvores mais duradouras e mais resistentes ao tempo. Eles cultivavam. Então bastava uma linguagem simples para quem cuida de ovelhas, de alguns animais e de uma roça modestíssima. Agora, retratar uma filosofia cósmica, uma doutrina superior, como a de Jesus, com uma língua com esses caracteres, realmente era uma acrobacia. Então vejamos, há passagens que nós notamos que eles usavam a mesma palavra para definir coisas absolutamente diversas. Por exemplo, no livro do Gênesis, nós vemos lá o autor falar sobre a criação da terra. Ele não é modesto, ele cria a terra e depois o universo todo. E disse que aquilo foi feito em 6 dias de 24 horas. Então vejam, na língua hebraica da época, havia uma expressão que definia tempo. A depender da conversação e do texto, você definia se aquele tempo era um dia ou se eram outros tempos, outras variantes de tempo. Mas ali o redator do Gênesis colocou 6 dias. E nós sabemos pelos estudos da ciência que o universo não foi feito em 6 dias. Há uma
tese de astronomia que fala em 12 bilhões de anos o Big Bang. Para ser muito honesto com os amigos, nós, pessoalmente, é uma opinião puramente pessoal, discordamos disso formalmente. O universo é brutalmente mais velho. E alguém perguntaria assim, o universo sempre existiu? Se ele sempre existisse, ele não seria criado por Deus. Então que o universo teve um começo e é obra divina. Se é obra divina, teve um começo. Mas só que esse começo escapa à nossa capacidade de entendimento em tantos bilhões, talvez trilhões, quase bilhões de anos. Então esse é um ponto em que nós chamamos a atenção, a dificuldade da língua. Vocês querem ver outra coisa? Há uma passagem em que o Cristo, referindo-se às grandes fortunas, que aliás toca bem vocês, né, aqui presentes, ele dizia que é mais fácil passar-se um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vejam bem, em nenhum momento Jesus diz que o rico não pode alcançar as glórias celestes, porque seria uma grande injustiça. Há ricos que são seríssimos, que usam seus capitais, e deles nós que trabalhamos buscando capital alheio, reconhecemos a sua seriedade e o seu oportunismo financeiro. Agora, claro que há, como o Evangelho fala, aqueles que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que esses ricos entrarem no reino do céu. Então, meus amigos, aí vamos ficar no fundo da agulha. É meio complicado, pelo menos eu acho, né? Passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Eu acredito que um camelo, né, foi projetado por um grupo de trabalho. Vocês viram que ele é todo torto, né? Tem um pescoço lá embaixo, os ombros lados em cima, assim, é um cavalo mal projetado, né? Onde parece que muita gente meteu a mão. E como passar um cavalo daquele tamanho pelo fundo de uma agulha? Então, onde é que está o mistério? Aquela época, os fios, as cordas, os cabos eram feitos de pelo de camelo. Então eles chamavam uma linha de camelo. Então quando Cristo dizia, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha, ele estava se referindo àquele fio feito de pelo de camelo, que eles chamavam de camelo. Tem uma outra questão também, que é a questão da semântica. Uma palavra tem um certo significado numa época, numa língua, que não tem em outra. Tá? O inglês tem o sunshine. Me diga qual é o correspondente a sunshine em português. Até hoje eu não aprendi. Quer dizer, seria o solar, né? Mas não existe solar. A luz do sol, o sol, poxa, está fazendo sol. É assim, uma incongruência gramatical dizer que está fazendo sol. O sol está feito aí há muito tempo. Então, meus amigos, essa questão da língua é uma coisa muito séria. Por exemplo, esses textos foram escritos pelos apóstolos muitos e muitos anos após a crucificação, de memória. Ou vocês acham que existia naquela época gravador? Acho que não, né? Coca-Cola também não, né? Metrô também não, né? Quer dizer, era uma época rústica. E aquelas coisas foram escritas naquela língua que sabe Deus como era, de memória muitos anos depois. E dali, de línguas mortas para línguas mortas, até chegar nos nossos dias. Bastava que um copista cometesse um erro de digitação. Já pensaram?
assim, sentado assim, perto do camelo, ali, chegando, no seu laptop. Ele cometia um erro, aquele erro ia embora. Reiteradas vezes. E tem mais. Como é que são feitas as traduções? Eu leio um texto e, segundo o que eu interpreto do texto, eu escrevo. É assim uma tradução. É o que entende o tradutor. Mas tem um complicador quando se trata de matéria filosófica. Então, um elemento complicador. Que o tradutor tinha suas opiniões. Então, ele escrevia segundo o que ele entendia e segundo a sua opinião. Então, meus amigos, nós vamos fazer uma correção com todo respeito às pessoas que não pensam como nós. Há quem diga, isso aqui é a palavra de Deus. Meus amigos, nós somos convencidos que ali está uma filosofia divina, mas a palavra é dos homens. Porque foi escrito pelos homens com a língua dos homens. E a escrita dos homens e a língua dos homens tem todos os pecados possíveis e imagináveis, porque são muito imperfeitos. E então, por essa razão, que atribuir-se a Jesus, que ele tenha dito que odiarmos pai e mãe para sermos seus discípulos, não é cabível. Jesus enalteceu os 10 mandamentos da lei mosaica, que é a lei divina contida em toda a obra de Moisés, é o decálogo. O resto são leis civis pronunciadas por Moisés, e algumas delas extremamente cruéis e bárbaras, próprias de um povo bárbaro. Mas nos 10 mandamentos, lá está, honrar pai e mãe. Então, meus amigos, como nós vamos odiar a pai e mãe para sermos discípulos do Mestre? Então, essa interpretação jogaria no ralo do esgoto toda a filosofia do Cristo. Porque Jesus era o homem amor, era o homem doçura. E como ele fazer uma pregação de ódio contra os pais? Não tem cabimento. É uma coisa assim, absolutamente incoerente. Como aquela passagem em que aquele homem, convocado por Jesus para segui-lo, ele disse, Senhor, com muita humildade, permite antes que eu vá enterrar meu pai. Mas, meus amigos, é a chamada piedade filial. Que coisa mais linda, mais nobre, o filho ir sepultar o pai. Aí Jesus diz a ele, deixai os mortos enterrar seus mortos. Então vejam, amigos, o que Jesus quis, vamos tirar o véu da letra e fazer a nossa interpretação espiritualizada, à luz da espiritualidade. O que Jesus queria dizer como odiar pai e mãe? Vejam, eles tinham a expressão ódio, também queria dizer, a depender do texto, amar menos. O que Jesus quis chamar a nossa atenção? Para sermos seus discípulos, nós não devemos amar menos ao Cristo. Ele tomou o amor aos pais como um símbolo. Então deveríamos ter, pela nossa obra cristã, o mesmo amor de pai e mãe. Essa é que é a expressão correta. É assim que nós devemos interpretar o texto. Porque Jesus, em nenhum momento, pregou o ódio. Porque ele mesmo disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nisso se resume toda a lei e os profetas. Então a lei e os profetas foram arquivados, desde que amemos a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Então o mestre era essa doçura. E quando ele se referiu, deixai aos mortos o trabalho de enterrar seus mortos,
Vejam só, amigos, nós cidadãos terrestres costumamos chamar os espíritos de mortos. E os espíritos, entre aspas, morrem de rir. Na verdade, mortos são os homens. Hoje já não se usa mais porque já há equipamentos modernos para as pesquisas submarinas, os trabalhos embaixo d'água. Mas antigamente havia um equipamento chamado escafandro. E o homem que operava o escafandro era o escafandrista. Aquilo era um boneco assim, imenso, pesadíssimo, uma cúpula e um vidro na frente, aparafusado, uma borracha para passar água, e um cabo que ia ter um motor lá em cima. E aí aquele alienígena andava pelo fundo do mar. Era o escafandrista. Nós, homens, somos uma coisa muito parecida. Ante os espíritos. O nosso corpo espiritual, meus amigos, que é a matriz do corpo material, é a sede, é o corpo energético, é uma coisa magnífica. Nós olhamos assim, nós temos um amor muito grande pelo nosso corpo. Não está errado. Não está errado. Nós recebemos a reencarnação e a devemos receber com muita responsabilidade, com muita seriedade. Mas o nosso espírito se vê encapsulado num corpo de carne e tem as suas potencialidades profundamente reduzidas. Os espíritos usam uma expressão que dizem que o corpo de carne é um quebra-luz. A função do corpo de carne é reduzir as potencialidades do espírito para que nós possamos nos concentrar em certas tarefas. Por exemplo, nós estamos aqui sentadinhos fazendo esse estudo. Se aqui só existissem desencarnados, quando alguém pensasse em sua casa, o que aconteceria? Ele se deslocaria daqui para casa. Então o que nós veríamos nesse auditório? Os espíritos saindo e voltando rapidamente, assim, num fuzuê dos pecados. E o estudo ficaria prejudicado. Por exemplo, você vai consertar um relógio, um rádio, um brinco, uma joia. O que você faz? Você senta-se na sala, traz suas ferramentas, uma lente, acende uma luz e fica ali fuçando aquilo que você vai consertar. Você não faria isso andando no carro a 160 por hora ou correndo no parque do Ibirapuera. Você precisa de uma concentração, trazer todas as suas cognições ali para aquele momento do trabalho a ser realizado. Assim é a nossa encarnação. Vocês já viram como os irmãos brigam tanto? Os cônjuges não. Os cônjuges são, nossa, se dão uma maravilha, né? Marido e mulher é um doce, se amam assim, profundamente. Não é verdade? Que coisa. Que mundo feliz esse nosso, né? Por que razão? Vocês já imaginaram se aquela pessoa com quem nós dividimos o leito, se foi o nosso homicida da encarnação passada, a gente deixa de dormir profundamente lá na cozinha? Não, isso não. Apaga essa parte, né? Na cozinha tinha uma peixeira assim, né? Então, meus amigos, o esquecimento do passado é porque Deus é bom. Ele nos permite uma névoa sobre o passado, para que nós possamos nos reconciliar, como Jesus nos ensinava, meus amigos. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto vais a caminho com ele. Então é isso, essa é a técnica reencarnatória. Nós precisamos desenvolver certos atributos para o nosso espírito, nos concentramos nele. Aí alguém estuda matemática. As mulheres adoram matemática. Ou estudamos música, ou teatro, e vai por aí afora, para angariarmos aqueles valores que não temos ainda. E para e passo,
vamos convivendo com os inimigos do passado e cumprindo o ensino do Cristo, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto vais a caminho com ele. Então, meus amigos, esse é o objetivo da encarnação, esquecermos o passado. Então Jesus chamou a nossa atenção para isso. Para os espíritos, nós é que somos os mortos. E nós chamamos o espírito de alma do outro mundo. Nós é que somos as almas do outro mundo. Meus amigos, se os médiuns tivessem medo dos desencarnados espíritos, não parariam de correr nunca. Porque nós convivemos com os espíritos, ouvimos seus recados, a maioria das vezes sugestões apavorantes, terríveis, porque são os espíritos que se sintonizam conosco, com a nossa inferioridade espiritual. E às vezes nos vem à mente assim, doçuras celestes, quando os bons espíritos vêm consolar os nossos corações. Então, meus amigos, Jesus chamava a atenção daquele moço: deixai aos mortos o trabalho de enterrar seus mortos. Mas Jesus, em nenhum momento, foi indigno, grosseiro, ríspido, com aquele homem que queria demonstrar a sua piedade filial em fazer o sepultamento do seu pai. Dizia ainda o Cristo: eu não vim trazer a paz, mas a espada. E realmente, meus amigos, após a crucificação, que ali já foi a espada, o que aconteceu com o cristianismo? Era uma doutrina superior. Quando as doutrinas são chulas, primitivas, primárias, inexpressivas, as pessoas acomodadas nos maus costumes, nos vícios do mundo, não se perturbam muito. Sabe que essas doutrinas desaparecem por si mesmas. Mas a doutrina do Cristo logo se viu que ela era reformadora. Ela ia transformar o mundo, transformar a humanidade. E isso incomodava aqueles acomodados aos vícios do mundo. Nós vimos que o cristianismo, a mensagem do Cristo, foi para a sede do paganismo mundial, bater de frente com o império do César, na cidade de Roma, na cidade das 7 colinas, de Rômulo e Rêmulo, e todas aquelas histórias que os estudiosos nos trazem. E ali houve choque assim terrível. Eram dois pensamentos. Vejam, todos nós, quando aquecemos os banquinhos dos colégios, nós lemos e estudamos Sócrates e Platão. Quando a gente lê os textos de Sócrates, parece um livro espírita. Sócrates, sem dúvida, foi um prenúncio do cristianismo. O que aconteceu com a doutrina de Sócrates? Há uma elite acadêmica que lê, estuda, mas por um verniz literário, cultural. Mas ninguém se arvorou em seguir Sócrates. Embora reconheçamos pensamentos lapidários, que deixaram um marco para a posteridade nas ideias de Sócrates. Assim como Jesus foi crucificado, Sócrates foi condenado a tomar cicuta, que era muito pior, né? Entre você ser pregado e morto, é mais desconfortável tomar um copo de veneno conscientemente, mas era a cultura da época. E Sócrates bebeu o veneno e antes de ser executado, a sua mulher o procurou e disse: mas meu filho, tu és inocente. Ele disse: o que é que você queria? Que eu fosse culpado? Então, cada frase de Sócrates é um grande ensinamento, mas o paganismo, o politeísmo, ainda estava muito vigoroso, produzindo os seus serviços à humanidade, porque a humanidade não podia entender outra coisa que não aquelas doutrinas de antanho, daqueles tempos primitivos,
E nós éramos aqueles péssimos cidadãos. Quando nós falamos na Grécia, nos períodos helênicos, parece que ali foi uma outra humanidade. Não, meus amigos. A Grécia era a expressão de cultura da época. E lá nós estávamos, naturalmente, ainda em condições primaríssimas. Com certeza, nenhum de nós aqui presentes fomos aqueles luminares da cultura helênica. Mas Jesus sabia que a sua palavra, como ele mesmo dizia, tocarei fogo à terra. E realmente, Jesus, para claro, via o que aconteceria num futuro muito próximo na divulgação dos seus ensinamentos. E nós lembramos aquelas eras, e aqui sob este teto, aqueles períodos do primeiro, segundo, terceiro e quarto séculos do mundo moderno. Nós vimos o trabalho heróico daqueles cristãos primitivos. Eram realmente espíritos extraordinários. Quando nós falamos uma certa feita sobre o cristianismo primitivo, desenvolveu-se na nossa mente a figura de um grupo de cristãos presos sendo levados ao circo para serem trucidados pelos leões. É um senhor idoso de cabelos grisalhos, barbas longas. Ele emitiu um pensamento, uma frase que nos levou quase às lágrimas. Dizia ele: o nosso sangue vai banhar a areia do circo, para que não falte o pão do Evangelho na mesa da posteridade. Meus amigos, que coisa extraordinária o heroísmo daqueles espíritos que, encarnados, facearam o circo romano em defesa da mensagem do Senhor. Mas foi lá pelo quarto século em que Constantino ergueu ao ar pela primeira vez, pelo seu braço forte, uma espada em defesa do cristianismo. Foram 4 séculos de jorrar de sangue, exatamente como Jesus previu, o fogo sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vou desunir pai e filho, mãe e filha, sogra e nora. O que queria dizer o Cristo? As divergências de opiniões. Eu olho hoje, a mensagem do Espiritismo não é muito diferente. É quanto aos famigerados ataques de espada da época da Roma Antiga, ou das fogueiras da Inquisição. Hoje, o circo é o mundo, as feras são os homens. E nós vemos o Espiritismo que vem aí numa mensagem a título de cristianismo revivo, tentando chamar a atenção dos homens do mundo a necessidade, como ensinava Jesus, de colocarmos os valores espirituais à frente dos nossos valores terrestres, especialmente financeiros. Então, meus amigos, é a misericórdia de Deus a amparar a nossa sociedade, trazendo a mensagem do mundo dos imortais para o nosso esclarecimento. E já que falamos em mensagem do mundo imortal, daquela pátria onde não existe a Deus, aquela pátria em que nós não nos escondemos, e que o amor evola dos nossos espíritos, do nosso próximo. Nos lembramos daquela mensagem trazida pela menina Francisca Rodrigues,
Natal, na beira da estrada, na toceira de capim. Maria Joana, cansada, treme, chora e chega ao fim. Tem sede, com febre alta, dói o peito exposto ao vento. 80 anos já somaram seus dias de sofrimento. Os grupos passam cantando, do mais rico ao mais plebeu, glória ao Senhor nas alturas, hossanas, Jesus nasceu. Ninguém para a fim de vê-la, todos anseiam chegar, quanto mais cedo possível, à mesa do próprio lar. A pobrezinha relembra as épocas da saúde, as alegrias do campo, os sonhos da juventude. Viúva na mocidade, viver entregue ao dever, onde os filhos que tivera, quem poderia saber? A quantos patrões servira de atenção cativa e alerta, a quanta gente ajudara. Só Deus tem a conta certa. Recordo o arado, a peneira, as plantações da fazenda, o milho para o paiol e a cana para a moeda, a roupa suja no rio, a enxada que não descansa, trabalho, apenas trabalho, o que lhe vai na lembrança. Criança a tiracolo, serviço de casa cheia, cozinha laboriosa, provisão da fome alheia. Agora que é mais precisa colher na leira do bem, ninguém lhe estende o lençol, não aparece ninguém. A pobre desamparada, às vascas da provação, morre sozinha e humilhada, sem lume, sem lar e sem pão. Nisto, um jovem surge à vista, com um filho que a buscasse, afaga-lhe a fronte humilde, acaricia-lhe a face. Maria Joana, diz o moço atraente amigo, venho buscar-te saber se queres servir comigo. Ela responde, meu filho, eu não sei como viver, estou velha, cansada, o que posso agora fazer? Ele pondera, serás na minha estrada que é tua, mãe das crianças jogadas ao sofrimento das ruas, serás a tutora bendita dos pobrezinhos ao léu, obreira da caridade, na terra como no céu. Quem és? Ela indaga aflita, ao ver-lhe um manto de luz. Ele responde, não me conheces? Sou teu amigo, Jesus. Joana agarra-se-lhe aos braços, peito opresso, olhos no além. Ele se inclina, bondoso, e abraça Joana também. O leito andrajoso e triste de tanta luz que irradia lembra a furna de Belém e a palha da estrebaria. Os dois partem sempre juntos para as estrelas serenas, num carro todo enfeitado de rosas e de açucenas. Milhões de vozes no espaço, regozijos no apogeu, proclamam de canto a canto, hossanas, Jesus nasceu. No outro dia, um caminhante tenta acordá-la em vão. Joana, morta, parecia dormir tranquila no chão, o corpo frio mostrando a paz que o verbo não diz, era um retrato de Joana, sorrindo calma e feliz. Que o Senhor nos guarde. Muito obrigado.